Fala pessoal, bem-vindos ao Rodas e Razão, o canal que te ajuda a escolher o carro certo e evitar dor de cabeça. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho. Hoje eu vou te mostrar 13 carros muito comuns no Brasil que não chegam a 60 mil quilômetros sem te dar problema sério. 60 mil. Menos de 3 anos para quem roda bastante e você ainda deve as parcelas para o banco. Presta atenção no número 3. Esse vai te surpreender. Número 13. Renault Kwid. O Kwid parece a porta de entrada perfeita para quem quer sair do busão ou trocar a moto. Preço baixo, consumo razoável, tamanho fácil. Mas tem uma coisa que ninguém te conta na concessionária. As ruas brasileiras destroem o Kwid. Buraco, lombada sem aviso. Paralelepípedo de centro histórico, asfalto remendado por cima de remendo. A suspensão foi feita no limite mínimo do orçamento, e esse limite aparece rápido. Desgaste precoce nos componentes, batidas secas desde cedo, donos indo para a oficina com 25, 30 mil quilômetros em situações que não deveriam estar acontecendo ainda. O acabamento interno segue a mesma lógica. Plástico que range, peça que solta, revestimento que descasca antes da hora. E os defeitos elétricos intermitentes, aqueles que somem quando você leva na concessionária e voltam quando você pega da estrada de volta. O Kwid parece barato. E na compra. No uso, ele cobra tudo que você economizou. A matemática não fecha. Número 12. Fiat Argo 1.0 e 1.3. Design jovem, bom espaço interno, fácil de encontrar em qualquer cidade do Brasil. Parece equilibrado no papel, mas a parte elétrica do Argo é um problema documentado. Central multimídia, que trava no meio da música, que perde conexão com o celular sem motivo, que reinicia sozinha enquanto você dirige. Sensores que acendem luz no painel sem nada de errado com o carro. Você vai na concessionária, eles atualizam o software, você sai feliz. 2 semanas depois, mesma luz, mesmo problema. O acabamento também não envelhece bem. Barulho no painel, rangido na porta, pequenas coisas que sozinhas não são o fim do mundo, mas que juntas vão destruindo sua paciência com o carro dia após dia. Número 11. Chevrolet Onix Turbo. Cuidado com esse aqui, porque o nome Onix carrega uma reputação que a versão Turbo não merece completamente. O Onix 1.0 aspirado é confiável, simples, barato de manter, difícil de matar. Mas o Turbo é outro carro. Problemas no sistema de arrefecimento aparecem em relatos de donos em todo o Brasil. Quando o arrefecimento falha, o motor superaquece, e superaquecimento em motor moderno de alumínio quase nunca termina em conserto simples, junta do cabeçote. Às vezes mais, geralmente mais. Consumo de óleo fora do padrão com pouca quilometragem também aparece. Quando um carro com 25 mil quilômetros já consome óleo de forma irregular, alguma coisa está errada por dentro. Número 10. Hyundai HB20 1.0 Turbo. Mais um campeão de vendas. Mais um motor turbo com histórico que preocupa. O HB20 tem uma base boa, mas o motor 1.0 com injeção direta exige cuidados específicos que raramente são explicados na hora da compra. O vendedor fala do consumo, fala do desempenho, fala das parcelas, não fala do que acontece se a manutenção não for feita no prazo exato. Falhas no sistema de injeção aparecem nos relatos. O carro perde potência do nada, fica irregular, entra em modo de proteção no meio do trânsito sem aviso nenhum. Você está na rodovia, pisa fundo, e o carro simplesmente não vai. Consumo de óleo antes dos 40 mil quilômetros também aparece em alguns casos. Número 9. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI SUV. Moderno, cheio de tecnologia, visual que impressiona, preço que ainda entra no orçamento de quem quer algo acima dos hatches comuns. Parece perfeito, até você começar a usar no trânsito da cidade. O efeito canguru. No anda e para do dia a dia, o carro dá trancos. Fica sacudindo, irregular, como se o câmbio não soubesse o que fazer em baixa velocidade, que é exatamente onde a maioria dos brasileiros passa a maior parte do tempo dirigindo.
a Volkswagen lançou a atualização de software para tentar resolver. Muitos donos confirmam, anos depois, que o problema nunca foi completamente resolvido. Você paga por um SUV de categoria superior e convive com um comportamento que te envergonha no semáforo todo dia. Número 8. Jeep Renegade 1.3 Turbo. Aqui começa a parte pesada da lista. O Renegade tem uma proposta forte, SUV com cara de aventura, identidade de marca poderosa, preço que parece acessível para a categoria. Mas o motor 1.3 turbo tem um histórico que não pode ser ignorado. Consumo elevado de óleo. Em casos documentados por donos brasileiros, até 1 litro a cada 1.500 quilômetros. Se o dono não verifica o nível com frequência, e a maioria não verifica e só faz isso na troca a cada 10.000 quilômetros, o motor pode ter rodado semanas praticamente sem lubrificação. Superaquecimento aparece junto. E com ele, em alguns casos, falha na junta do cabeçote. Mistura de óleo com líquido de arrefecimento. Você abre o reservatório e vê aquela emulsão esbranquiçada. Quem já viu sabe o que vem depois. Uma conta que dói muito. O câmbio automático também é criticado. Trocas bruscas, comportamento estranho e, em casos mais graves, falha completa. Número 7. Jeep Compass 1.3 Turbo. Pega tudo do Renegade, coloca num carro mais caro e aumenta a expectativa de quem compra. Mesma família de motor, mesmos riscos, mas o Compass é posicionado um degrau acima e quem compra paga exatamente por esse degrau. Quem compra um Compass não quer verificar nível de óleo toda semana. Não quer se preocupar com superaquecimento. Pagou por algo diferente, mas os problemas são os mesmos. E quando algo dá errado no Compass, a manutenção é ainda mais cara do que no Renegade. Número 6. Chevrolet Tracker 1.0 Turbo. Bonito, econômico, bem equipado, confortável. O Tracker tem tudo para ser a escolha certa de SUV compacto. Mas o motor 1.0 turbo é pequeno para um carro que não é leve. E ele sente isso. Falhas na bomba de alta pressão do sistema de injeção aparecem em relatos. Quando a bomba falha, o carro perde potência de forma brusca e repentina, sem resposta no acelerador. Pode parar completamente no meio do tráfego. Não é um defeito gradual que você percebe crescendo. É uma falha que acontece de repente, sem avisar. O Tracker não é o pior carro da lista. Número 5. Nissan Kicks CVT. Aqui o problema não está no motor, está no câmbio. E é um problema que cresce em silêncio. O câmbio. CVT funciona com polias e correia, sem engrenagens fixas. Suave, econômico, silencioso quando está bem. Mas ele é extremamente sensível à manutenção. Troca de fluido no prazo correto. Uso sem sobrecarga, sem arranques bruscos frequentes. No Brasil, a maioria dos donos não sabe nada disso. Compra o Kicks, usa normalmente e lá pelos 80 ou 90 mil quilômetros começa a sentir o câmbio deslizando. Perda de força progressiva, ruído estranho vindo de baixo. Comportamento errático na aceleração e, em casos mais graves, falha completa. Quando o CVT quebra, não existe conserto simples, é substituição do conjunto. Número 4. Peugeot 208 1.2. Todo mecânico experiente no Brasil conhece esse problema. Quando um 208 entra na oficina com reclamação de motor, eles já sabem o que vão encontrar antes mesmo de abrir o capô. O motor 1.2 usa uma correia dentada que trabalha submersa em óleo. A ideia era eliminar a necessidade de troca periódica. Engenharia interessante no papel, mas na prática, essa correia se desgasta por dentro do motor ao longo do tempo, soltando fragmentos microscópicos que circulam pelo motor junto com o óleo. Para muita gente no Brasil, isso é 2 anos e meio de uso. O carro ainda deveria estar longe do que seria o meio da vida útil. Se você está olhando um 208 usado sem histórico de manutenção documentado, você precisa saber o risco que está correndo. Número 3. Citroën C4 Cactus. Esse é o que eu pedi para você prestar atenção. O Cactus chegou no Brasil como uma proposta completamente diferente.
Os air bumps nas laterais, o interior minimalista, o visual ousado. Era o carro para quem não queria ser igual a todo mundo. E funcionou, chamou atenção, vendeu. Mas o problema do Cactus não é de charme, é de construção. Falhas no motor aparecem em relatos de donos com frequência desconfortável. A parte elétrica se comporta de forma errática, com problemas que aparecem sem causa aparente, que somem e voltam, que concessionárias demoram para diagnosticar com precisão. O acabamento se deteriora mais rápido do que o esperado para um carro dessa faixa de preço. O Cactus parece uma compra inteligente e diferente. Com o tempo, se mostra um carro que foi feito para impressionar na largada, não para durar a corrida inteira. Número 2. Volkswagen Polo TSI. O Polo é um dos compactos mais desejados do mercado brasileiro. Bem acabado, bem equipado, com a reputação da engenharia alemã que ainda convence muita gente na hora de decidir. Mas o dia a dia em cidade expõe um problema que o test drive na concessionária nunca vai mostrar. Os mesmos trancos do T-Cross aparecem aqui. No trânsito lento, o câmbio se comporta de forma irregular, sem suavidade, justamente onde você mais usa o carro. Há quem diga que o carro faz o motorista parecer que não sabe dirigir. Mas os trancos são do câmbio, não de você. Problemas eletrônicos também aparecem em relatos com uma frequência que incomoda. Não é um carro que para na estrada toda semana, mas é inconsistente. E quando você pagou bem por um carro, inconsistência é inaceitável. Número 1. Fiat Toro 1,3 Turbo, no topo da lista. A Toro é um dos veículos mais desejados do Brasil. Picape compacta com cara de SUV, espaço generoso na caçamba, visual que impõe respeito, versátil para a cidade e para a estrada. É o tipo de compra que faz sentido em muitos contextos e que faz a pessoa se sentir muito bem na hora de fechar negócio. Mas o motor 1,3 turbo trouxe junto um histórico que não pode ser ignorado por ninguém que esteja considerando comprar. Consumo elevado de óleo, relatado com frequência alarmante por donos de todo o Brasil. Superaquecimento, documentado em múltiplos casos. Falhas que surgem com quilometragem ainda baixa, em carros que estão dentro do período de financiamento. Você ainda paga a prestação todo mês. E o motor já está pedindo socorro. E quando as coisas dão errado numa Toro, a conta é pesada. Peças caras, mão de obra cara. Em casos mais graves, motor que precisa ser reconstruído parcialmente. Numa picape que você comprou para trabalhar, para rodar com tranquilidade, ou para levar a família no fim de semana sem preocupação nenhuma. É isso que coloca a Toro no número 1 dessa lista. Não porque seja o pior carro já fabricado, mas porque a expectativa que ela gera e a decepção que pode entregar é a maior de todos os modelos dessa lista. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre esses carros do que a maioria das pessoas que vai comprar um deles essa semana sem pesquisar nada. Carro popular não é sinônimo de carro confiável. Carro moderno não é sinônimo de carro durável. E carro bonito, definitivamente, não é sinônimo de carro bom. Por isso, pesquisa antes. Conversa com o mecânico antes. Assiste vídeo como esse antes. Porque depois que o carro é seu, o problema também é seu. Se ainda não se inscreveu no Rodas e Razão, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui a gente fala sem filtro, sem patrocínio e sem papo de vendedor. Me conta nos comentários qual desses carros você já teve ou quase comprou sem saber de nada disso. A gente se vê no próximo vídeo.